conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal, esse espaço criado especialmente para você que atua no segmento de transporte vertical e quer desvendar todos os segredos comerciais das empresas conservadoras de elevador. E hoje o nosso tema é bem interessante, o cliente reclamão, o cliente detrator. Mas uma das mensagens que eu recebo para te dar aquela dica esperta de como resolver os problemas aí na sua empresa. Mas antes da gente começar, um agradecimento à Infolev, nosso parceiro aqui no canal, que permite que eu esteja aqui semanalmente para conversar com você. É fundamental esse apoio, gente. Dá trabalho a gente produzir esse conteúdo que vai ser gratuito. Então, um agradecimento imenso à Infolev. Bora lá falar daquele cliente reclamão? Toda empresa tem aquele cliente reclamão, né? Aquele cliente que torna o nosso dia a dia um inferno. Mas esse caso achei bem interessante e é por isso que eu trouxe aqui para vocês em formato aí de uma discussão aqui no canal. Vamos ler a cartinha? Então, a nossa seguidora fala assim: sou consultora comercial de uma empresa conservadora multimarcas e estou passando por uma grande dificuldade com o cliente. Ele é síndico profissional, muito influente aqui na cidade, era muito parceiro da nossa empresa, mas agora virou um reclamão. Adorei o termo reclamão. Vocês percebem que aqui tem uma mudança, né? Era muito parceiro e virou um reclamão. Ele está fazendo a minha vida virar um inferno. Reclama dos técnicos para mim, em áudios intermináveis de WhatsApp, reclama de mim para o dono da empresa, usando palavras pesadas, coloca uns contra os outros e, como temos medo de perder a sua parceria, acabamos sempre dando razão para ele. O que você sugere nesses casos? Olha só que interessante. Para responder a essa pergunta, eu quero dividir a cartinha aí em 4 momentos, para que fique mais claro para você acompanhar a minha linha de raciocínio, para a gente conseguir dar uma alternativa aí para a nossa seguidora. Passo, ela dá uma dica muito importante para a gente, né? Que ele era um síndico muito parceiro e que passou a ser reclamão a partir de um momento. Então, esse primeiro ponto, ele é essencial para a gente poder parar, né? Isso eu vejo que muitas vezes é muito difícil para quem atua nas conservadoras, porque o dia a dia é muito dinâmico, mas isso é necessário. A gente parar, né, com as pessoas que atendem aquele cliente. Então, você que é consultora, o sócio da empresa, aqueles técnicos que já tiveram ali, né, relação com esse cliente, para a gente identificar claramente, tá, gente, sem emoção misturada, quando foi essa mudança do cliente parceiro para um cliente reclamão. Eu, para mim, isso é, né, baseado nos meus 20 e poucos anos de experiência em relação com o cliente, que tem uma quebra de algum momento de confiança entre a sua empresa e esse síndico. Como ele é síndico profissional, é bem provável que vocês tenham passado por algum problema e ele se sentiu exposto para os clientes e ele deixou de confiar na qualidade, no atendimento, nos prazos que vocês passam para ele, tá? Então, para mim, assim, nos anos de experiência que eu tenho de atendimento ao cliente, é importante a gente identificar quando foi esse momento de mudança, tá? Pode ser que não seja um único momento, tá? Pode ser, né, um passageiro que ficou preso por um pouco mais de tempo, uma peça que demorou para chegar, então o equipamento ficou parado, um orçamento que você mandou com um valor diferente daquele que ele já tinha aprovado para outro prédio. Então, no nosso dia a dia, podem ter casos, né, que tenham acontecido tanto na área técnica quanto da área comercial, que levou esse cliente a quebrar essa confiança que ele tinha com vocês.
Um segundo ponto que você dá como informação, que eu acho também fundamental, você fala, esse cliente está fazendo a minha vida virar um inferno, né? Isso é muito comum, a gente ter essa sensação quando a gente é linha de frente com o cliente, principalmente se ele se sente, né, no direito de ficar mandando áudios para a gente, passando ali de alguns limites, tá? Que eu quero te falar nesse ponto em específico? Enquanto você considerar que esse ataque é pessoal, você não vai conseguir quebrar esse ciclo de reclamação, esse ciclo aí de troca, né, de farpas, tá? Porque mesmo que você não fale para ele, né, na, no mesmo tom e tudo mais, que você seja mais polida, né, mas por dentro você está no seu limite. E isso não é muito legal. Então, o que eu quero te passar? O problema dele não é pessoal. Até porque você disse que ele também reclama da técnica para você, da equipe técnica para você. Então, o problema não é pessoal. Você isso, né? Mude esse seu pensamento. Isso é em relação ao trabalho da empresa, sendo que você é a representante da empresa para ele. A partir do momento que você conseguir separar essas coisas, eu tenho certeza que você vai encontrar a melhor forma, a melhor dinâmica de tratar esse cliente. Não é você, você é só representante da empresa, certo? Então, esse foi o nosso segundo ponto. Você diz que ele também reclama de você para o seu gestor, para o dono da empresa. E aí eu queria que você fizesse uma avaliação comigo sobre como que o dono da empresa recebe essas reclamações, né? Se ele dá razão para esse cliente, e eu estou falando da sua percepção sobre isso, tá? Ou se ele traz essas reclamações do cliente como uma reclamação em relação à empresa e não especificamente sobre você. Vou dar um exemplo que você não falou, mas pode ter acontecido, né? Então, vamos dizer que você gerou um orçamento para ele, para brinco, seja lá o que for, para um cliente, vocês cobraram X, tá? Depois de 2, 3 meses, você foi gerar um segundo orçamento e ficou X mais 20%, né? E ele viu esses valores diferentes de um para outro, ele não se conformou e ligou direto para o dono da empresa dizendo que é absurdo, olha só, né, orçamentos dos mesmos componentes, para o mesmo serviço, em prédios até parecidos, e olha só a diferença, né? Está falando sobre isso, veja que não é pessoal, né? Ele está falando, usando o seu nome como representante da empresa, mas ele está fazendo uma reclamação como um todo. Essas reclamações com o dono da empresa para entender se também aí você não está projetando, né, uma reclamação que não é pessoal, mas que você está encarando como uma reclamação pessoal. O segundo ponto é que o dono da empresa protege a empresa e protege você também. Isso é importante a gente entender. Pode ser que em algum momento você está se sentindo injustiçada, né, em relação a como o dono da empresa recebe essas reclamações e trata essas reclamações. Eu vejo muitos gestores, aí podem ser donos de empresa ou não, né, que eles não têm muita habilidade em tratar essas demandas com o cliente, separando e protegendo a equipe. É claro que a equipe comercial, ela é mais teto de vidro, né? Muitas vezes o comercial ela vai ter que carregar um peso maior em relação às reclamações que vêm do cliente. Isso faz parte das nossas responsabilidades. Mas o dono da empresa tem que saber blindar um pouco mais a área comercial, porque se ele expõe muito o profissional e se ele conta só com um consultor, ele não vai ter outro profissional para colocar para atender aquele cliente, se ele cria ali uma birra, né, entre o cliente e aquele consultor, outro profissional para mandar no lugar. Então, isso é importante você avaliar. Quando você fala de palavras pesadas, você fala mais em relação a essas reclamações que são feitas em relação a você. E isso é importante você aprender
a colocar limites em relação a isso dentro da empresa em que você atua, né? Então, o que, que é você colocar limites, né? É você falar para o seu gestor, para o dono da empresa, poxa, isso aqui eu não achei profissional, né? Essas palavras que ele usou aqui não foram profissionais. Você me conhece, você conhece o meu trabalho, você conhece, eu trabalho com outros clientes, isso aqui não foi profissional, né? Então, seria interessante que da próxima vez você colocasse limite em relação a isso para esse cliente, se sentindo atacada, pessoalmente. E nesse tipo de situação, tá? Muitas vezes a gente fica com medo, né, de se posicionar nesse sentido, e a gente precisa colocar também os nossos limites, tá? E a partir dessa conversa muito clara e muito franca com o seu gestor, vocês definirem aí um plano de ação de como vocês vão tratar daí para frente esse cliente. Então, esse aí é o meu terceiro ponto que eu sugiro para você. E o quarto ponto, que para mim é o mais importante nesse cenário, é quando você diz que esse cliente está conseguindo colocar vocês um contra os outros dentro da própria empresa, tá? Isso me demonstra um problema, uma fraqueza da empresa em fazer gestão de pessoas, tá? Porque sim, quando um cliente faz uma reclamação, é importante a gente identificar onde está o problema, corrigir o problema, atender o cliente no que ele está demandando, né? Mas isso não significa que um profissional vai ficar contra o outro. Não, nós precisamos trabalhar juntos para construir uma solução. E, de preferência, essa solução resolver o problema lá raiz, lá no comecinho, né? Então, eu vou te dar um exemplo de novo, que você não falou, mas que pode acontecer, porque eu vejo acontecer em muitas conservadoras, né? Vamos dizer que a sua empresa não está muito azeitada, organizada nas compras de componentes. Eu já falei bastante sobre isso, porque eu vejo que é um problema nas conservadoras, né? Material a gente tem disponível aí no mercado e os síndicos não precisam ficar com medo, porque a gente tem muito componente disponível no mercado, sim. Mas às vezes o que está falhando é a logística da empresa, de comprar o componente dentro do prazo que ele se comprometeu com o cliente, receber esse componente e colocar a mão de obra para fazer a execução daquele serviço. Então, vamos dizer que esse aí foi um problema com esse cliente, tá? Reclama do atraso da entrega do material, ele pode estar identificando isso como uma falha do técnico que foi fazer a execução, tá? Ou então de você que não fez o pedido interno dentro do prazo. Então, olha só, ele não está colocando a técnica contra a comercial, ele está relatando um problema. Só que quando a empresa não está azeitada, ou então quando ela tem um problema de gestão, ela traz isso e coloca realmente um contra o outro. Mas o técnico e o comercial podem se unir para ficar contra a pessoa que faz a gestão de compra dos componentes, ou do almoxarifado, ou seja lá como que é a organização da sua empresa, tá? Quando, na verdade, não é o cliente que está colocando um contra o outro, é a empresa que não tem uma organização adequada para dar conta dessas questões, né? Então, quando a gente traz muito essas reclamações para o lado pessoal, a gente tende a gerar um desconforto interno muito de fato, tá? E a gente vai para a finalização dessas respostas para você tomar aí alguma atitude, tá? Então, o primeiro ponto, eu acredito que você deva, eu percebi que a empresa não tem, né, essa iniciativa, então você deva reunir a maior quantidade de informações sobre esse cliente, fazer um dossiezinho, né, ali, pode ser tipo mesmo, tá? E pedir uma conversa com o dono da empresa, com a área comercial, com a área de compra de material, com a área de logística, com a área operacional, o que você acha que ali vão te ajudar a resolver o problema. Contar essa história, já preparando essas pessoas que ali não vai ter lavação de roupa suja, né? O que você quer é corrigir problemas, né? E passar item a item para vocês identificarem onde teve a falha da empresa e não uma culpa das pessoas, né? A partir daí, vocês criarem um plano, né, de atendimento a esse cliente de uma forma mais efetiva, mais veloz, e marcar uma reunião com
esse cliente. Eu iria de preferência você, o dono da empresa, tá? Eu acho que isso vai dar, assim, se você tem um coordenador técnico, né, um supervisor técnico, iriam os três, tá? E eu acho que essa é a reunião da bandeira branca. A gente tem que ir com essa disposição, tá? Agendar essa reunião com esse cliente e falar, olha, a gente entende que nós tivemos problemas aqui, né, mas a gente vê que aqui desse outro lado nós não fomos, né, os causadores da situação, aqui teve envolvimento do cliente seu, né, do morador de um condomínio. Vamos esclarecer as nossas questões porque a gente quer melhorar. A gente quer sim resolver os nossos problemas para que a partir de agora a gente comece uma nova relação. Quando a gente vai para essas reuniões bandeira branca, normalmente a gente reverte os casos, tá? E eu sempre falo, cliente reclamão, cliente detrator, enquanto ele está reclamando para você, é porque ele quer viabilizar esse relacionamento, tá? O problema vai ser a hora que ele parar de reclamar para vocês, colocar outra empresa no lugar de vocês e começar a reclamar de vocês para o mercado. Aí sim, vocês vão ter um problema bastante sério. E se ele tem, se o cliente não sabe separar a pessoa da empresa, ele pode queimar, inclusive, você, que é consultora comercial, no mercado. Se é uma cidade pequena, isso pode acontecer. Então, é urgente você tomar as rédeas dessa relação, organizando, né, esse plano de ação dentro da empresa e também agendando essa conversa bandeira branca com o cliente. Bom, gente, para mim é isso. Eu acho que a gente precisa ter essas iniciativas da área comercial. Não é porque a gente não é o gestor, não é o dono da empresa que a gente não possa fazer isso. Isso mostra muita senioridade, muita maturidade do profissional da área comercial. O comercial tem sim o poder de trabalhar internamente para as melhorias aí dos processos das empresas conservadoras de elevadores multimarca. Espero ter gostado desse episódio preparado com muito carinho para vocês. Lembrando que nós estamos no YouTube com o videocast, então você pode assistir os nossos episódios pelo YouTube, mas também pode ouvir e também assistir lá pelo Spotify. Gente, eu estou percebendo que as nossas visualizações no Spotify estão crescendo muito, mas vocês estão indo de um canal pelo Spotify. Isso me ajuda a ter uma ideia de quanto os temas estão sendo relevantes ou não para vocês. Lembrando que nós estamos todas as semanas aqui e semana que vem tem episódio especial de entrevista do Sobreloja. Então, já vou fazer o convite para vocês. Semana que vem a gente tem o Fábio Aranha aqui falando dos congressos, dos fóruns, das feiras internacionais e de toda essa troca que a gente tem entre o Brasil e os outros países, e aí vocês vão perceber que os problemas são bem parecidos com o que a gente tem aqui. A gente pode aprender muito nessa conversa que eu tive com o Fábio Aranha, que vai estar disponível na semana que vem. Então, não perca. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.